Saudações, primeiro aos caros telespectadores que nos acompanham a esta altura. Saudar também ao Venâncio Mondlane e parabenizá-lo primeiro para a abertura e disponibilidade para este debate aberto. Venâncio, vetada a possibilidade de ir ao Parlamento, o que se pode esperar de si nos próximos 5 anos? Obrigada. Alexandre Schur. Boa noite e estão todos cumprimentados que estão neste momento a assistir ao programa e os meus parabéns ao Venâncio Mondlane pela persistência e determinação nesta sua candidatura. E também por ter aceito esse desafio de vir aqui à televisão, porque não são todos os candidatos que aceitam isso. Quando se fala de frente a frente, logo há desistências, é massa. A primeira questão que eu tenho aqui é, nas eleições de 2023, o Venâncio Mondlane foi candidato à presidência do município de Maputo e, no fim, depois da divulgação dos resultados, veio ao público dizer que houve fraude e que ganhou as eleições a nível da cidade de Maputo. O que lhe garante que, desta vez, ganhando as presidenciais, vai ser entregue o poder? Portanto, essa é a primeira questão. A segunda questão é dizer aos moçambicanos, através da TV Sucesso, por que é que os eleitores têm que votar em si e não nos outros candidatos. Isso para dizer quais são os atrativos, qual é o valor acrescentado que representa a sua candidatura. A outra questão tem a ver com a separação de poderes. O chefe de Estado é aquele que acumula todos os poderes à sua volta. E depois isso está ligado também à questão da independência dos tribunais. Então, gostava de saber como é que vai abordar esta questão, uma vez no poder, ou vai querer experimentar também esses poderes todos quando for presidente da República. E a terminar é a questão da corrupção. A corrupção é aquela forma de ser e estar dessa nossa sociedade em que em todos os processos é preciso pagar, concursos públicos é preciso pagar para ganhar e é preciso pagar para ser pago, desculpa a pleonasmo, para ser pago o valor. Mas é isso mesmo que acontece, né? É preciso pagar. Sim. As pessoas estão no Ministério da Economia e Finanças para você ter acesso ao seu dinheiro. Não é o Ministério da Economia e Finanças, são os setores que lançam os concursos. Primeiro paga para ganhar o concurso, depois paga para ser pago, aquilo de que tem o valor a que tem direito depois de realizar as suas atividades. Então, a corrupção enraizou-se de tal forma que hoje é uma forma de ser e estar em Moçambique. Então, como é que espera atacar este fenômeno, corrupção, no Estado ou no país inteiro, quando for Presidente da República? Muito obrigado. Muito boa noite, engenheiro Venâncio Mondlane. As mesmas saudações dilatam-se ao vasto auditório. Fala, portanto, de desenvolver o capital humano e social. E quando fala-se de capital humano e social, nós, ou seja, temos um lençol disto, mas vamos nos focar fundamentalmente no setor da educação, por se tratar de uma indústria dos restantes setores. Um dos problemas que os professores enfrentam neste setor tem a ver com o pagamento de horas extraordinárias e os argumentos do governo é a falta de fundos. Qual é a estratégia que espera definir, em caso seja eleito Presidente da República, para poder eliminar essa situação de colocar os professores a trabalhar em turmas adicionais e sem, portanto, ter remuneração por elas? Esta é a primeira questão. A segunda tem a ver efetivamente com o slogan da nossa educação, que é educação inclusiva, patriótica e de qualidade. A inclusão social é um fato
que naturalmente encontra literaturas quer de forma empírica, localizada, nesse caso focalizada e até teórica. Como conduzir, portanto, as políticas de educação inclusiva em Moçambique de forma prática? Estamos a falar criação de condições infraestruturais e também de capital humano para poder responder em grande medida aquilo que chamaríamos de educação inclusiva. A última questão tem a ver efetivamente com as vias de comunicação terrestres. Em Moçambique, quando se fala de infraestruturas rodoviárias, portanto, é um problema que gera debates em toda a esfera pública. Qual é a proposta concreta que o candidato Venâncio Mondlane tem em sua carteira, de forma hipotética, eleito presidente da República, para implementar e garantir que haja circulação da economia em Moçambique através, portanto, de infraestruturas rodoviárias? Tenho muitas questões, mas por contas de economia do tempo vou deixar por aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Vejo o Sérgio Massinga também. Boa noite. Tenho aqui algumas questões. Uma delas tem que ver com a descentralização fiscal e financeira. Da forma como descreve, e tendo em conta o imperativo da unidade nacional, e depois, e também a questão que aqui foi colocada, por um lado, de alguma tendência separatista, reivindicações por aí. Como é que pretende, como é que pode-se garantir que, na verdade, essa descentralização seja eficaz, sem criar apetites para esta situação de possível separatismo ou então outra forma de governação que se possa aqui avançar? A outra questão tem que ver com Schur avançou aqui, em 2023 concorreu e pronto, e veio a dizer que verdadeiramente houve fraude, e por isso não conseguiu lá estar. Acontecendo isso de novo, em algum momento, por alguma hipótese, existe alguma forma de vir a implementar essas ideias brilhantes que tem estado a compartilhar com os moçambicanos? De que forma é que pode fazer? Porque parece que acredita muito nas suas ideias. E acreditando nelas, a governação, a presidência da República, ou então qualquer outra forma de acesso ao poder, é a única forma de implementar isso, ou existe alguma outra forma de o fazer? Como é que pretenderia fazer isso? A minha última questão tem que ver com as suas áreas prioritárias. Se tivesse que dizer aos moçambicanos uma única área que acha que se investir nessa área, praticamente a sorte de Moçambique muda, os moçambicanos ganham uma nova dinâmica, a realidade de desenvolvimento do país é outra. Qual é que seria essa área? Obrigado. Samba Mato, vejo Samba Mato também. Sim, muito boa noite, engenheiro Venâncio. Boa noite aos meus pares. Extensivamente quero cumprimentar a todos que nos veem a partir de casa. A minha questão vai ser mesmo direito à personalidade do próprio candidato, engenheiro Venâncio Mondlane. Várias vezes na sua locução insistiu muito a questão de valores. E valores éticos. O que eu quero compreender é que, durante algum tempo, como comentador, sempre fui uma das pessoas que defendi a ideia de o Venâncio Mondlane ser um político extraordinário, ser um político muito acima, com uma capacidade muito acima da média dos políticos em Moçambique, porque é um campo que eu já há muito tempo conheço muito bem, o espaço político, conheço quais são as deficiências que os nossos políticos têm. Mas há uma questão que já me foi confrontada várias vezes por diversos críticos do próprio engenheiro Venâncio Mondlane. Falam da questão de ser uma pessoa com caráter narcisista, em algum momento até ser uma pessoa insubmissa, ser até intriguista. E eu não tive nada a dizer a essas pessoas, porque é o comentário que as pessoas dizem. E eu queria saber como é que o engenheiro Venâncio se define
como indivíduo, se acha que todos esses adjetivos que lhe são atribuídos, achas que são válidos ou não? Segundo, é candidato para governar um país grande, mas com muitas assimetrias. É um país com aproximadamente 50 anos de existência. Durante estes 50 anos, vivemos vários períodos da nossa história, entre as guerras, quando falo das guerras, estou a falar da guerra civil, que matou muita gente dentro deste país, um país martirizado, em que as pessoas reclamam bastante da questão da pobreza absoluta, e fala-se também da ineficiência governativa e da corrupção, que aqui os meus colegas fizeram menção. E neste ponto, sobretudo da corrupção, até tivemos um escândalo, que é chamado de dívidas ocultas, que levou alguns dos nossos concidadãos presos. E eu queria saber se no coração do candidato Venâncio Mondlane há perdão e qual é o seu conceito de reconciliação, porque efetivamente há um sentimento de muito ódio que paira entre a nossa sociedade, em que as pessoas, por pouco ou por nada... Sabe, Amado, você está a falar de perdão aos corruptos, ou aos criminosos no geral? Eu penso para toda a sociedade. Eu falo dos corruptos, falo dos... Porque nós temos que olhar numa perspectiva que queremos construir uma sociedade. E há vários mecanismos para construir uma sociedade. E muitas das vezes esses mecanismos são flexibilizados por aqueles que lideram os processos. E o Venâncio Mondlane hoje é candidato, efetivamente, a presidente da República de Moçambique, que vai estar no topo da hierarquia e que os seus pensamentos políticos é que vão dominar durante os próximos 5 anos se for vencedor. Como é que ele pensa em lidar com essas matérias, uma vez que queremos construir uma sociedade e hoje estamos numa época que discutimos muito a questão da reconciliação nacional. Como é que ele pensa? Depois, minha última questão, por uma questão também de economia de tempo, podia fazer várias. Os jovens que seguem o engenheiro Venâncio Mondlane, muitos deles são jovens que defendem uma África governada com pensamentos africanos e até entendem que o Ocidente tem sido o grande empecilho, através do neocolonialismo, para o desenvolvimento do próprio continente africano, Moçambique em particular. Há bocado vimos o engenheiro Venâncio Mondlane na Europa e visitou vários países, conversou com diversas sensibilidades efetivamente, algumas dessas sensibilidades são essas que esses jovens procuram combater. Falamos aqui do FMI, Banco Mundial. Como é que o engenheiro pensa em governar dentro deste contexto que os jovens que o apoiam o pedem para fazer? Muito obrigado. Muito bem. Boa noite. Vejo aí Pedro Langa, Chabulo também. Boa noite a telespectadores em casa, boa noite ao engenheiro Venâncio Mondlane. No nosso país é maioritariamente jovem e os jovens compraram várias ilusões durante esses quase 40 anos de governação. E uma das últimas tinha que ver com cerca de 3 milhões de empregos que foram prometidos que iam ser criados. O que acontece é que ainda não vimos quais são as linhas de governação ou de orientação do manifesto do candidato Venâncio Mondlane para os jovens, que são a maioria deste país, e eu acredito que serão até determinantes para aquilo que é a vontade eleitoral neste pleito eleitoral. É importante percebemos qual é o plano concreto que o candidato Venâncio Mondlane tem para os jovens, caso seja eleito, para os próximos 5 anos, tendo em conta que já vem de várias promessas, muitas das quais não foram cumpridas.
O país, esta é a segunda questão, o país está quase que a viver uma crise de liquidez, embora não se assuma e não se informe aos moçambicanos de forma aberta. Como é que o engenheiro pensa em recuperar a economia do país? Que estratégia tem com vista a recuperar essa economia que está neste momento quase que em bancarrota, com quase todos os setores de atividade em greve, na função pública, só para citar alguns exemplos, e temos uma situação em que os salários entram a conta-gotas, às vezes até espera-se arrecadar receitas para pagar um setor e depois fica-se à espera das outras receitas para suprir o déficit. Portanto, é importante perceber qual é a estratégia que tem para recuperar a economia do país e recolocar o país na rota de desenvolvimento. Falou aqui de que poderá ser o candidato de uma frente eleitoral unida que engloba outros partidos políticos e forças da sociedade civil. A minha pergunta é, sendo candidato de várias forças políticas que estão neste momento na corrida eleitoral, não estaria a dispersar votos ao apostar em vários, ou endossar o seu apoio? Todos nós sabemos que tem um grande capital e tem um público que o segue. Ao dispersar esses votos, não estaria a prejudicar, por exemplo, a possibilidade de, por via de uma aliança, chegar a ter uma bancada aliada dentro da Assembleia da República? É mais ou menos isso que eu gostava de perceber. Muito bem, vejo também Pedro Langa. Boa noite aqui a todos e vou direto às questões. As minhas questões prendem-se exatamente no próprio manifesto do Venâncio Mondlane, em que coloca como primeiro pilar questões de ordem de alteração social ou de alteração daquilo que é o Estado. A questão que se faz é como é que vai conseguir fazer esta alteração, tendo em conta que, pelo menos, se ganhasse nos 5 anos, não teria uma bancada parlamentar que o suportaria. E depois, nós vemos aqui que, do ponto de vista daquilo que é a navegação política que faz, quer muito ir naquilo que é a sua convicção. Acredita realmente que está a trazer a estas forças que podem alterar a convergir naquilo que é o seu pensamento. Falo, por exemplo, o Conselho Constitucional foi o primeiro a aprovar o Venâncio Mondlane como candidato a presidente. E depois veio o CNE que chumbou aquilo que seria a sua força parlamentar. Então, como é que pensa depois trazer estas forças? E depois, vou para o pilar número 4, em que fala da paz e reconciliação nacional. Sempre defendi que o Venâncio Mondlane tem muitos ideais, tem a sua visão, independentemente do resultado que alcançar, é um fenómeno político. A pergunta que se faz aqui nota-se em si e nota-se também naqueles que o acompanham alguma intolerância a certas questões. Será que depois da sua eleição será este o cenário que nós vamos viver? Será que não vamos decrescer naquilo que são os índices de liberdade de imprensa? E vou para a última que o Tchambou tocou, mas eu vou colocar a questão de uma maneira diferente. De facto, o manifesto nos seus pilares, ele é audaz. No entanto, temos que questionar que fatores é que vai levar para a modernização da economia, porque aqui nós estamos a ver que o que o Venâncio Mondlane está a fazer agarrou a situação atual, que é satisfação ou insatisfação daquilo que é o estágio da economia e o estágio social, e diz que quer transcender para o outro lado e quer ganhar a força daqueles que estão enfraquecidos neste espaço. A pergunta que se faz existe essa capacidade nos fatores que
elegeu de transformação para, em 5 anos, trazer uma resposta concreta? E obrigado. Muito obrigado, Pedro Langa. Edson Massinga. Boa noite ao engenheiro e boa noite aos meus colegas. Eu também vou me cingir naquilo que é a industrialização, sabendo que o primeiro plano que o FMI e o Banco Mundial foi falir as empresas nacionais. E nesta fase onde o engenheiro se encontra como candidato às presidenciais, sabemos que os países africanos têm como os bancos, o FMI e o Banco Mundial, como o lugar onde vão pedir os seus apoios financeiros. Encontram um país cheio de dívidas, cheio de crimes e sistematicamente capturado pelo sistema. Como é que vai lidar com essas duas esferas políticas, falo da Renamo e Frelimo, que são seus, são as pedras que encontrará no caminho, na definição do que eles serão futuramente. A segunda coisa tem a ver com onde buscar dinheiro, sabendo que o país realmente não tem dinheiro. Qual é a política que usará para buscar dinheiro, sabendo que os moçambicanos não têm dinheiro? A terceira tem a ver com os acordos sobre os hidrocarbonetos. Sabemos que a indústria extrativa foi capturada pela França e os seus aliados. Como é que vai negociar esses contratos mal feitos pelos governos anteriores? Como é que vai renegociar esses contratos? Porque a única esperança que os moçambicanos têm é sobre os hidrocarbonetos. A liberdade de expressão, vou falar um pouco disto, porque vende-se muito uma ideia política quando estamos em conselho de campanha, mas temos um claro exemplo do presidente Nyusi. A uma dada altura ele disse que iria governar o país à sua maneira. Nós estaríamos aqui diante de um presidente que também vendeu um popularismo e quando assumiu o poder vacitinou a questão dos lambibotas, dos tais famosos G40, que defendem a ideologia de proteção ao presidente, mesmo estando errado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ângelo. Boa noite, engenheiro. Parabéns para vir tanto este painel muito perigoso aqui. Estás aqui a aguentar com tantas perguntas, muito mesmo chato também. E boa noite também a todos os telespectadores que às alturas encontram ligados tanto neste programa. A minha pergunta, só tenho uma pergunta. Engenheiro passou tanto do partido Frelimo como o JM, e o engenheiro depois saiu da Frelimo, foi para a MDM, do MDM foi que na Renamo como assessor do Yusuf Momadi, e para já engenheiro agarrou CAD e escorregou ou foi totalmente dado rasteira, portanto, aí no CAD. A minha pergunta é, engenheiro, qual é o sonho que o engenheiro, com tanta insistência, tem? Qual é o sonho que o engenheiro tem para Moçambique? Obrigado. Muito obrigado pelas questões da plateia e passo as respostas, neste caso, de Venâncio Munhã, em relação ao que os nossos convidados colocaram como perguntas. Venâncio? Bom, muito obrigado pelas perguntas. Também agradecer a forma tão cordial e tão com que essas questões foram colocadas, né? Há de ser natural que algumas das perguntas talvez não tenham uma resposta exaustiva, como sabem. Estamos ainda na fase... O nosso manifesto é público, mas ainda está na fase da escutação. Portanto, no dia 23 é que vamos ter o nosso manifesto definitivo. Mas, bom, isto não são desculpas, apenas estou a dizer que vou tentar ser honesto nas questões que não tiver respostas definitivas, está bem? Bom, a questão colocada para a nossa querida irmã Énia, não tendo CAD, a coligação Aliança Democrática, uma força com possibilidades de sustentar um programa de governação no Parlamento, o que é que se pode fazer, onde é que nós vamos? Bom, a questão é a seguinte, a política é um processo altamente negocial, é por isso que é mesmo política.
Em cada realidade nós temos que criar condições com os recursos e os fatores que existirem em cada época, procurar tirar soluções com esses fatores, com essa realidade. Por exemplo, estive em Portugal a conversar. É por isso que está a analisar, depois vai dizer qual é o partido, o grupo de partidos que vai suportar. Sim. Por exemplo, né? Posso concordar contigo, Orlando. Então, estive em Portugal, então uma das coisas que estava a conversar com o Presidente da Assembleia da República Portuguesa, ele dizia que ele nunca imaginou na vida dele que o Parlamento e o Governo fossem obrigados a fazer alianças até com ideologias tão antagónicas como existem agora. Quer dizer, há alianças que eram impossíveis de pensar que era possível serem feitas. Mas hoje Portugal tem o governo mais multicolor da história. A África do Sul também, mesma coisa. Quer dizer, eu acho que nunca passou por nenhum pensador do ANC, nenhum estratega do ANC, nunca imaginou que o ANC pudesse se encontrar na situação em que está hoje. Estar a governar com a Aliança Democrática. Sim, quer dizer, a situação que é muito extremamente frágil, e para mim, eu acho que é um prognóstico de que nas próximas eleições vai estar numa situação muito mais difícil do que hoje, se não for para a oposição. Então, uma resposta simples, direta, para mim, mana, a política é um processo negocial. A única coisa que eu posso dizer que eu nunca vou negociar são valores. Né? Os valores essenciais da minha vida, os valores que definem aquilo que é, digamos assim, a minha pessoa, não é? Mas os outros elementos é sempre possível nós arranjarmos uma plataforma. Aliás, é isto que é a base fundamental de toda a minha luta política ao longo desses anos, é exatamente para a gente criar pontos, criar diálogo, confronto de ideias e procurarmos sempre um ponto de equilíbrio. Então vai-se fazer isso. Em relação ao meu mano, Chiuri, sim, quer dizer, o 2023 houve a fraude, graças a Deus. Esta fraude não é muito falada por uma razão muito simples. É 2023? 2023, eleições autárquicas, não é? Eu concorri como cabeça de lista para a cidade de Maputo. Não se fala muito dessa fraude por uma razão muito simples. É a primeira situação na cidade de Maputo em que não só se fala da fraude, mas se apresentam evidências sobre a fraude. É por isso que, logo a seguir, eu pessoalmente tive a iniciativa e convocamos uma reunião com o corpo diplomático acreditado em Moçambique, no Caiacuanga, onde nós apresentamos as evidências da vitória e deixamos os elementos com eles, digitalizados, atas, editais de todas as mesas, para que essas mesmas embaixadas fizessem os cálculos por si sós. Graças a Deus chegaram aos mesmos resultados que nós tínhamos. Da mesma forma que o consórcio Mais Integridade, que engloba cerca de 7 organizações da sociedade civil credíveis em Moçambique, tiveram justamente os mesmos resultados que nós. O que acontece, mano, o Chur, o que é importante, eu acho, é nós fazermos a nossa parte. Há elementos que estão sob o nosso controle. Quais são os elementos sob o nosso controle? Fazer um bom manifesto, fazer uma boa campanha, organizar os nossos agentes para uma boa fiscalização do processo eleitoral, fazemos uma contagem paralela em tempo recorde. Está a dizer que não tem sob o seu controle a questão ou não da fraude. Sim, nós vamos nos focar naquilo que nós temos controle. O último elemento que eu tenho a dizer, quem quiser vai ver mais ou menos esses foram os pontos estratégicos para a nossa vitória na cidade de Maputo. O último é termos um sistema de contagem paralela que permita em tempo real a contagem estar a ser acompanhada em qualquer parte do mundo. E isso é possível ser feito hoje com tecnologia. Portanto, eu a meter, por exemplo, a Josina Machel, sala 1, por exemplo, CAD 100 votos e outro partido 50 votos. No momento em que estou a digitalizar isso, quem estiver na Singapura, ou estiver em Hong Kong, ou estiver em Dubai, poder acompanhar em tempo real a nossa contagem. Isso nos permitiu uma coisa extraordinária. Antes dos órgãos públicos, não estou aqui para falar mal de nenhuma televisão, mas é o que acontece. Antes da televisão pública começar a lançar aqueles balões de oxigênio com números falsos para mudar a mente das pessoas e fazer a lavagem cerebral, nós já tínhamos os resultados
E a eleição aconteceu no dia 11, no dia 12, às 2 horas de madrugada, estamos a dar uma conferência de imprensa a anunciar os resultados da nossa vitória. A estratégia de Venâncio Mondlane será a exposição dos resultados. A exposição dos resultados e também, para além disso... E o trufafá nas ruas. Os links que nós vamos fazer para os organismos nacionais e internacionais para terem acesso a essa informação. Isso é importante. A outra componente que nos faltou até hoje é a componente, digamos assim, da reivindicação dos nossos resultados em instituições de justiça afins a nível internacional. Isso nunca se fez em Moçambique, mas existem. O nosso grupo de advogados fez um estudo muito pormenorizado sobre isso, quais são os protocolos internacionais que existem, quais é que estão ratificados, em que nós, a partir destes protocolos ratificados, nós pudéssemos recorrer sobre as injustiças, sobre a fraude que aconteceu em Moçambique. Infelizmente, em 2023, nós fomos impedidos de avançar para, digamos, esta variável internacional. E eu acredito que em 2024 não há ninguém que nos vai impedir de fazer. Também em relação... Foi impedido pela RENAM? Fomos impedidos pela direção da RENAM, claro. Isso já foi público, já foi falado. Então, em relação a outra questão, por que as pessoas devem votar em mim? Quer dizer, é um bocado difícil a gente ser juiz em causa própria, não é? Mas vou falar um bocadinho sobre o programa que a gente traz. Primeiro, eu acho que é o primeiro programa que traz, para além do manifesto em si, é o primeiro programa que fala de compromissos. Portanto, há um conjunto de 5 compromissos que eu, como candidato, assumi perante o público e eu disse: estes compromissos devem ser cobrados a qualquer momento pelo meu povo. E até fiz um desafio aos outros candidatos. Eu disse: há uma série de compromissos que eu acho que antes de nós entrarmos para as eleições, nós temos que assumir com o povo e dizer que nos cobrem isto. Então, esses compromissos eu já os assumi e eu acho que nunca havia coisa idêntica a ser feita antes. Dar um exemplo de um dos compromissos. Toda a gente fala de excessivos poderes sobre o Presidente da República. Isto é um debate, digamos assim, corriqueiro, né? Toda a gente fala sobre isto em Moçambique. E toda a gente também diz que é necessário retirar esses poderes e distribuí-los para os outros órgãos de soberania. Estou plenamente de acordo. O único problema com esta medida é que, se hoje você quer fazer isso por via de uma maioria parlamentar, hoje a maioria parlamentar pode retirar esses poderes. Se amanhã tivermos uma maioria parlamentar de outra cor, pode voltar a repô-los. Então, a nossa proposta em relação a isso e o nosso compromisso, este é um compromisso, nós queremos referendar esses poderes. Portanto, nós, depois de 3 meses da tomada de posse, vamos criar todas as condições para haver um referendo sobre o conjunto de poderes excessivos do Presidente, se o povo diz sim ou se o povo diz não. A partir de uma decisão referendada, tu tens estabilidade nessa decisão. Porque não foi por maioria parlamentar, foi pela vontade do povo. Esse é um dos compromissos que nós assumimos. Por exemplo... Entretanto, pode haver outro referendo para mudar, se for o caso. Mas se for o povo a fazê-lo, não há problema nenhum. O povo, se quiser mudar 10, 15, 50 vezes, é soberano. A soberania reside nisso. É um exemplo. E outras questões também têm a ver com esta questão. Vou interligar com outra, penso que o Sozinho também levantou. Não foi o Sozinho, acho que foi o nosso amigo, o Samamad, que falou dos valores, né? Por exemplo, em relação, fazendo uma pequena ponte. Quando nós falamos de valores, logicamente que essa é uma palavra abstrata, né? Claro, as pessoas vão dizer valores, toda a gente também pode falar de valores. Você quer dizer o que é com valores? Então, falamos, por exemplo, de valores da integridade. Então, é preciso termos elementos, variáveis que podem fazer as pessoas mensurar. Há valores ou não há valores? Ele está falando de valores, como é que nós vamos ter certeza que há valores ou não? Uma das questões simples. Quando a gente fala de integridade do governo, e faz parte dos compromissos assumidos, é preciso, por exemplo, a despesa pública que tem a ver com o governo, que hoje é tratada como segredo de Estado ou matéria classificada, é preciso colocar isto em público. Um dos compromissos que nós temos é exatamente isto. No portal do governo... Publicar as contas. Publicar as contas do governo, despesa pública do governo. Por exemplo,
Qual é o salário do Presidente da República? Quais são os subsídios que ele tem? Quais são as participações financeiras que ele tem? Que negócios é que ele tem? Que património é que ele tem? Isto é extremamente importante. Quando falo do Presidente da República, estou a falar dos ministros, os vice-ministros, que nós achamos que são totalmente inúteis, mas todos esta cadeia... A propriedade pública já obriga a declaração de património. Sim, mas essa declaração de património é depositada no Ministério Público, o Ministério Público não a torna pública. Veja só, portanto, nós fazemos a declaração de património, mas não é público. Fica depositado no Ministério Público, que é outra aberração. Então, o que eu estou a dizer é que isto tem que ser público, quer dizer, qualquer pessoa tem que ter acesso, entrar no portal do governo e saber que o Venâncio Mondlane, como presidente, recebe X, tem subsídio Y, tem subsídio de representação, tal, tem uma empresa que chama-se VM7 Media, tem isto, não sei o que, e depois controlar os gastos dessa empresa, os lucros dessa empresa, se pagou impostos ou não pagou, né? Porque agora temos um grande artista que não paga impostos, mas quer ser candidato. Então, é preciso esta transparência em termos concretos, em termos, é estes valores que eu estou a falar. Então, quando nós assumimos isto em público, né, e vemos em público, a gente diz, eu estou disponível a fazer isto. Eu penso que esta que marca a diferença. E eu volto a aproveitar as câmaras da televisão também para fazer exatamente esse desafio aos outros concorrentes. Vamos assumir compromissos concretos com o nosso povo de coisas que nós podem nos ser cobradas a qualquer momento, que tem a ver com a nossa própria integridade. E alguns desses compromissos eu já disponibilizei em público e eu gostava de desafiá-los a fazer isso. Também se há alguma coisa diferente, também gostava de desafiá-los para virmos a um debate público. Está a faltar debate público. Nós já fizemos o convite para frente a frente. Está a faltar debate público, porque às vezes também no debate público, no frente a frente, é mais fácil as pessoas aferirem quem é que está a falar por um simples protocolo ou está a fazer uma repetição decalcada do seu manifesto ou quem está a falar do coração. Quem está a falar é que acredita no que diz e quem está a falar apenas porque está à procura de votos. Então, aproveito também agora a dizer aos outros concorrentes, eu estou totalmente disponível para a gente ter um debate público frente a frente. Pode ser aqui na TV Sucesso, ou em qualquer outro sítio. Isso seria muito bom, porque agora posso estar aqui a vender o meu peixe, mas eu acho que esse seria melhor se nós estivéssemos numa mesma sala, olhos nos olhos, e as pessoas a verem o que o Venâncio diz, como estão os seus olhos, como é que está o espírito dele, é verdadeiro ou é falso. É importante que a gente venha para esse debate. Não, o convite está renovado por parte, neste caso, da TV Sucesso aos outros candidatos e esperamos que se juntem a Venâncio Mondlane e venham frente a frente. Sim, a separação de poderes, como Mano Chiuri também levanta esta questão, é extremamente importante. Olha, um dos pilares, e aqui também... Mas essa já tinha respondido, porque está ligado em certa medida aos poderes excessivos do chefe de Estado. Do chefe de Estado, mas também não só. Outra questão também que era importante, eu gostava de dizer isto. Uma das questões que leva, por exemplo, nós temos os juízes agora, digamos, de um diferente com o governo, estão de costas voltadas, temos um bocadinho também os magistrados. Bom, esta questão, por que isto está a acontecer? Porque, teoricamente falando, se você pegar na Constituição da República, os tribunais constituem o tal chamado, é um órgão de soberania. Tribunais são um órgão de soberania. E a pergunta que se pode colocar, mas por que os juízes estão colocados nessa situação de mendicidade perante o governo? É um órgão de soberania. Também é um órgão de soberania. Um órgão de soberania, por que está nisto? E agora aqui é que está a grande questão. Uma das questões que a gente propõe aqui é preciso autonomizar os órgãos da administração da justiça, sobretudo os tribunais, em relação à execução orçamental. Aqui é que está o grande segredo, que muita gente não fala disto. O grande problema é o seguinte: na Assembleia da República é aprovado o orçamento para os tribunais. Muito bem, tem um orçamento próprio. Na execução orçamental, quem o faz é o Executivo. A mesma coisa acontece com a Assembleia da República. É por isso que você tem um órgão como a Assembleia da República, que é fiscalizador do governo. Mas que depende do governo. É chefe do governo. Por outras palavras, quisermos usar um termo mais simples, um termo coloquial. A Assembleia da República, que é chefe do governo, que fiscaliza o governo, que é patrão do governo, a comportar-se como subordinado do governo. Por uma razão simples. O problema está exatamente no dinheiro. Há um provérbio que diz que quem te paga te manda. Colocou-se a Assembleia da República em relação à execução orçamental
como subordinada, pedinte e mendigante do governo central. Por exemplo, nós temos um orçamento na Assembleia da República para fazer fiscalização do governo. Isto aconteceu ainda no ano passado. Veja só, presta atenção a isto, você vai ver o quão ridículo é que este país está metido. O governo, o senhor Maleane, o ministro das Finanças, disse que não... Nessa altura, agora é primeiro-ministro. Sim. Deixa-me só contar que isto aqui é muito interessante. O governo disse que não poderia dar dinheiro à Assembleia da República para uma das suas funções fulcrais, que é a fiscalização do governo. Normalmente, uma das sessões da Assembleia é dedicada aos deputados irem ao terreno fiscalizar o governo. Ver como estão a funcionar os governos provinciais, os ministérios, por aí fora. Depois trazer um relatório se o governo está a cumprir com o plano de atividades aprovado, o orçamento, por aí fora. Esta é uma atividade fundamental da... O governo disse à Assembleia da República que não havia de dar dinheiro para fazer fiscalização, porque o governo tinha outras prioridades. Então, nós estamos numa situação dessas em Moçambique. Logo, para nós resolver, isto acontece também com os juízes. Muita gente pergunta, mas por que os juízes só querem ficar em Maputo? Por que não vão aos distritos? Olha, o juiz vai ao distrito para ter a casa protocolar. Não tem nenhum incentivo. Deixa-me só terminar isso, Orlando. O juiz vai para o distrito para ter casa protocolar. É juiz. Vai depender do administrador, do secretário do Estado, do secretário permanente, figuras inúteis. Então, o próprio juiz, só para ter o travesseiro, tem que ter com o elemento do executivo, pedir favores para lhe darem um orçamento para ter casa, para ter mobília, para ter segurança. Quando fala de figuras inúteis, quer eliminar essas figuras... Sim, são elimináveis. Então, a questão que nós estamos aqui a defender é preciso que a execução orçamental dos órgãos de soberania seja autonomizada. Tem que sair dos órgãos do governo e a Assembleia da República, os tribunais, criam a sua própria unidade contabilística para fazer exatamente a execução orçamental. Isto vai dar alguma independência, autonomia para os procuradores, para os juízes poderem exercer as suas atividades, digamos, de forma confortável, que não está a acontecer hoje. E o governo nunca quer largar esta parte porque é a única maneira de chantagear os juízes, chantagear os procuradores e colocá-los todos eles ao seu serviço. Então isto não acontece. Vou pedir alguma flexibilidade por parte de nós, porque já vamos para além da hora Tudo bem. Então, do encerramento, neste caso, do programa, mas e algumas questões são meio interligadas, digamos assim. Sim. Olha, talvez algumas questões... Então, assim, a questão de liquidez. Vou fazer uma economia de questões. Talvez vou responder aquelas que eu achar que são... O meu irmão aqui, o doutor Suzinho, uma das questões que ele levantou é a comunicação terrestre, quer dizer, que isso é um problema clássico, básico que nós temos. Você tem, por exemplo, a província de Niassa, que é a única estrada alcatroada, de forma intermitente, né, com buracos, é a estrada nacional número 1. O resto é tudo pavimento e com terra de argila, por isso que você tem poeira em tudo que é Niassa, né? São famosos por ter a poeira em tudo que é lugar. Olha, uma das questões que nós queremos colocar aqui, e vou falar da questão dos fundos, se forem a reparar o nosso manifesto, quem reparar para o nosso manifesto, e já me fizeram essa pergunta, não tem nenhum item que fala de financiamento externo. E algumas pessoas já me criticaram por causa disso. Como é que você quer implementar tudo isto? Não está uma componente de dinheiro que tem que vir de fora para ajudar a isso? Uma razão muito simples, é que nós temos capacidade em Moçambique, com os recursos que nós temos, com o povo que nós temos, com a força, com os recursos humanos que nós temos, de fazermos praticamente o que está aqui descrito, que pode mudar a história deste país, nós podemos fazer com os nossos próprios recursos. Vou dar um exemplo bastante simples. Estradas. Estrada Nacional número 1. Nós agora fomos lá aos Emirados pedir quanto que os Emirados nos prometeu dar. Mais ou menos $1 bilhão, né, de dólares para fazer a Estrada Nacional número 1, em fases. Uma ideia, sabes? Às vezes uma ideia pode te fazer poupar bilhões de dólares. O que é que nós estamos aqui a pensar em relação a isto? Aí não. Veja assim, um exemplo. Isso depois pode ser feito para outras estradas. Nós, em Moçambique, quando a HCB sentiu que tinha falta de dinheiro,
precisava de ser recapitalizada, a HCB instruiu a Bolsa de Valores para emitir títulos, para vender parte das suas ações, e muitos moçambicanos compraram. Eu conheço moçambicanos que enterraram lá 10 milhões de meticais, por aí fora, enterraram muito dinheiro. E eu digo uma coisa, significa que muitos moçambicanos o fizeram porque, pelo sentimento patriótico, que a Caora Bassa, que é nossa, precisar dos moçambicanos para se salvar. E toda a gente foi meter lá o dinheiro. E acreditou que está a meter dinheiro a um Estado que é responsável, pode atrasar pagar, mas um dia vai nos pagar os dividendos. Para mim, por que nós não podemos fazer a Estrada Nacional número 1 na mesma lógica? Nós vamos identificar quanto é que custa fazer a Estrada Nacional número 1. $1 bilhão, 500 milhões de dólares, 600 milhões de dólares. Ok, tudo bem, vamos fazer por fases. Chamemos os moçambicanos todos que têm poupanças. Você tem 100 mil meticais, você tem 200 mil meticais, você tem 1 milhão de meticais, outro tem $1 milhão. Vamos pegar exatamente, fazer os moçambicanos investir numa infraestrutura não de borla, não é caridade. Não é caridade. Isto é negócio. É para as pessoas ganharem dinheiro com isto. Não é? Hoje em dia o Estado passa a vida a emitir títulos e bilhetes de tesouro para os bancos ganhar dinheiro. Os bancos estão ganhando muito dinheiro com o Estado. Então, por que não emitir bilhetes de tesouro? Não emitir estes títulos para o seu próprio povo? E há muitos moçambicanos, há muitas empresas, há muitos agentes económicos... Então vai responder também a outra questão... Por que nós não podemos fazer isso? A questão de liquidez... Portanto, o dinheiro vai buscar no povo. Nós podemos fazer a Estrada Nacional número 1 sem precisar de financiamento externo. Agora, podemos um dia sentar, vermos como é que a gente faz isso. Isso é possível ser feito, sem precisar de financiamento externo. A questão do Banco Moçambique, falta de liquidez, agora tem aquela questão das divisas que é discutida, agora o CTA que andou a pronunciar-se. É uma coisa, eu já me pronunciei sobre isto e eu disse claramente que o governador Zandamelo é um agente do FMI, isto está mais do que claro. Quer dizer, é um agente, não só um agente, é um operativo do FMI. É lógico que ele está para fazer as políticas do FMI aqui, mais nada do que isso. E quem o pôs lá e que permite que ele continue a fazer o que faz, é logicamente que tem interesse em fazer esse país derrapar. Uma das coisas que eu disse que é simples, não faz sentido absolutamente nenhum. O Banco de Moçambique está a dizer que há estabilidade macroeconómica e monetária, mas ao mesmo tempo estabelece como reservas obrigatórias para os bancos 25%. 25% de reservas há incongruência. Logicamente que sim. E o que é que isto vai criar? Isso vai, logicamente, colocar a taxa de juros mais alta. Então, eu que tenho a minha empresinha, quando vou para o banco pedir, é como se estivesse a pedir um agiota. Mas o próprio banco está a fazê-lo porque as reservas obrigatórias do Banco de Moçambique são, digamos assim, absurdas. Então, há coisas que já não têm nada a ver com a questão de dinheiro ou não dinheiro. O problema é das políticas que são adotadas para pôr a economia a funcionar ou não. Então, logicamente que aquele senhor, o objetivo... E com reservas internacionais altas, significa que liberta-se menos dinheiro para... Logicamente, é sacar a liquidez no mercado. Tu tiras dinheiro do mercado para guardar no Banco de Moçambique. Mas se fosse para pôr no Banco de Moçambique, para questões de choques externos, para garantir importações, por aí fora, é uma coisa. O problema é que as pessoas não veem isto. Por que o Banco de Moçambique está a fazer isso? Para pagar a dívida externa. Essas dívidas todas que andamos a fazer ao desbarato, tem que ter dinheiro para pagar essas dívidas. Então, tem que secar o nosso mercado nacional, falir os empresários, falir os bancos, falir toda a gente para pagar a dívida externa. É só isso. Não tem outra explicação. É um agente do FMI que está aqui em Moçambique para destruir a economia. Da mesma maneira que eu disse, que o ministro da Agricultura, por exemplo, o próprio Sustenta, também visava isso. É colocar a nossa agricultura cada vez mais estacionária, não sair do nível miserável em que está, é o projeto Sustenta que vem fazer. Por isso, o único produto, a única coisa positiva que aquele projeto tem é só cultura de exportação, mais nada. Os pequenos e médios agricultores estão cada vez mais miseráveis. Ainda agora, eu estive em Cabo Delgado, fui falar com os tais chamados PASSES. Os PASSES são os agricultores médios que receberam crédito, tratores do Sustenta, disseram que 99% deles estão falidos. Então, são estes indivíduos que estão em frente das questões mais cruciais deste país, que é a gestão da política monetária, a gestão da macroeconomia, gestão da agricultura, que é uma coisa básica para o país, que estão ao serviço de uma agenda subversiva para levar este país à miséria. Tem também uma questão que é transversal, tem uma questão também que é transversal em relação a muitos
convidados. Agora sim não vou conseguir responder todas as A questões. questão de ser considerado narcisista e Sim, submisso e também intriguista. Não, É uma questão transversal, no sentido também que Opa, anda também de partido, essas agora, coisas todas. tudo bem, vou responder. Agora queria responder ao Sérgio Massinga, vai ficar prejudicada a questão dele, mas ok, tudo bem, mas depois eu volto. Não, a questão do levantada pelo Samamad, não, eu acho que é interessante. E eu fico satisfeito que ele levante isso, porque às vezes as pessoas têm aquele receio, não pode-se falar disto, ferir sensibilidades. Eu acho que é muito bom, porque é um debate que é feito e existe muita gente que levanta essas questões. Mas o grande problema que se coloca, Orlando, é simples. É que nós estamos habituados a viver num mundo de hipocrisia. Quer dizer, nós vivemos num mundo de faz de conta. Então, quando tu encontras pessoas que defendem valores e os defendem com vigor e que não são inflexíveis nos seus valores, por causa do problema da nossa natureza hipócrita, então, quando a gente vê alguém fazer isso, é como se fosse um espelho à nossa frente. Ninguém gosta de ver um espelho à sua frente. Então, as pessoas atacam. Né? Sabes, aquele caso de uma senhora bonita que está a fazer na passarela, né? Então as outras senhoras sempre falam mal, não, mas ela é bonita, mas ela tem uma mancha, tem não sei o quê. Por quê? Porque é uma coisa natural. A ideia é que esse narcisismo é inveja, é por aí. Eu acho que é natural, é da natureza humana, né? A gente sempre tem que atacar alguma coisa que achamos que nos desafia, não é? Sobretudo quando está fora dos padrões daquilo que é a nossa vivência normal. Então, a nossa vivência é uma vivência de hipocrisia, é uma vivência de boladas, é uma vivência de lambibotismo. Então, quando aparece alguém que quebra esses padrões todos, não sei, tem que se arranjar um nome qualquer para o desvalorizar. Mas este é o risco que nós temos, né? Quando a gente está nessas coisas públicas, né? Mas é logicamente que sabes que é difícil nós termos... Mas não acredita que há algum sentido? Foi candidato para a autarquia de Maputo em 2023, agora já é candidato presidencial, portanto um objetivo pequeno e um objetivo bem maior. Portanto, as pessoas não estão a entendê-lo, é isso? Não. É assim. Agora, talvez alguma palavra, Samamad disse assim, insubmisso, né? Talvez sim, eu acho que essa palavra talvez sim. Quer dizer, mas não insubmisso no sentido de intriga, no sentido da confusão, mas insubmisso... Portanto, está a negar ser intriguista. Não, insubmisso no sentido de insubmisso à desordem, insubmisso, digamos assim, a tudo que são valores que eu acho que são valores perniciosos para essa sociedade. Eu vou ser insubmisso em relação a isso. Então, por isso que vou dizer uma coisa, uma das vezes eu fiz um desafio aqui em público. Tu vais reparar uma coisa, em todas mesmo estes partidos que eu passei, que dizem que você andou em muitos partidos, tu nunca vais encontrar ninguém que tenha vindo a público, por exemplo, criticar a minha competência, ou criticar a minha pontualidade, criticar o foco nos objetivos. Tu vais ver que ninguém fala disto. Então, logicamente, que é natural, né? Quer dizer... Procuram-se nomes. Naturalmente, isso é natural. Quer dizer, pelo menos se você não encontrasse... Eu também não sou perfeito, não sou nenhum Deus. Tenho defeitos, é natural que as pessoas têm que buscar alguma coisa para também provar que nós somos deuses. E eu agradeço por isso, porque ao ser criticado desta maneira, também evito que haja muita gente a endeusar-me. Até aproveito agora as câmaras da televisão para pedir às pessoas para parar de me chamar esses nomes. É o Salvador, é o Messias. Meu Deus, Messias para mim é o meu esteio, o centro da minha vida. É o meu verdadeiro Salvador de todos nós. Portanto, não me chamem esses nomes de Salvador, de Messias. Eu sou um simples mortal, com os meus defeitos, e que estou a fazer uma luta que eu acho que é uma luta para o benefício de todos. Não é só isso. Então, o que mais posso dizer, Orlando? O Sérgio Massinga, de descentralização, se isso não pode trazer uma espécie de um separatismo, não. Olha, Sérgio, eu agradeço muito a questão, mas uma das questões que nós logo na independência tivemos, acho que já ouvimos falar, por exemplo, a palavra federalismo, por exemplo, foi uma palavra muito diabolizada. Se você levantar essa palavra federalismo, quer dizer, você era visto como um indivíduo
digamos assim, antipatriota ou contra-revolucionário, por aí fora. É como falar, por exemplo, termos como regionalismo, né? Dava-se uma conotação sempre negativista, mas estes são sistemas da administração pública que são adotados, por exemplo, Brasil é um país federal, a Alemanha é um país federal, os Estados Unidos é um país federal. Portanto, se calhar esta questão da descentralização fiscal esteja um pouco próximo desses países. Ainda não é propriamente o federalismo, mas são formas de gerir e desenvolver localmente, digamos, os distritos, as sociedades. Aliás, era muito importante a gente ler o livro de Severino Guenha, que para mim é a maior referência da filosofia moçambicana, o livro que ele escreveu sobre Eduardo Mondlane. Ele disse uma coisa curiosa, que muita gente agora nem gosta de comentar. Ele disse que, apesar de Eduardo Mondlane não ter usado a palavra federalismo, mas todo o pensamento econômico do Mondlane conduz para a construção de um Estado federal. Quer dizer, o Severino Guenha disse isso. Então, eu penso que é isto, esta questão da descentralização financeira. O problema é que criaram-nos uma ideia, justamente por causa do sistema econômico e político que nós assumimos depois da independência, demasiado centralizado. Então, criou-se uma ideia nos moçambicanos de que é sempre perigoso falar desta questão da descentralização. E pior, falar da descentralização do dinheiro. Então alguém te diz, epa, Venâncio, com essa coisa da descentralização, vão começar a roubar aí nos distritos, esses governadores vão roubar muito dinheiro. Isso não, tudo bem, mas olha, para mim, se é para descentralizar o roubo e as coisas andarem um bocado, que andem. Agora, o problema é que agora... O roubo está centralizado. Não, o problema é que agora é que o roubo está centralizado, que é pior ainda, porque não anda absolutamente nada. Então, essa que é a grande questão. A outra... E mesmo para terminar, Venâncio... Já vamos terminar. Porque as questões... Queria responder ao Tchambula, que é um grande amigo meu. Exato. Por favor. Que é meu amigo, que às vezes nós trocamos umas picardias assim ao telefone e tal, mas é bom, pelo menos a gente debate muito. Então, as questões que ele coloca tem muito a ver com isso, né? Bom, nós aqui estamos a falar das questões, o que ele coloca aqui, a questão do emprego, né? 3 milhões de emprego que foi a promessa que foi feita no quinquênio anterior e depois não se concretizou nada disto. Bom, simples. A nossa abordagem em relação ao emprego é simples e linear. Não existe nenhuma linha, nenhum componente aqui do manifesto que promete empregos a ninguém. Porque prometer empregos em Moçambique não só é desonesto, né? Se me permitir usar um termo assim que toda a gente sabe, é uma mafia, né? Dizer que vou oferecer empregos. Porque você tem aquilo que o Instituto Nacional de Estatística nos dá como dados. Todos os anos, nós temos 350 mil jovens que atingem a chamada idade economicamente ativa que vão ao desemprego. Todos os anos. Então, tu não tens capacidade, não tens, na situação atual, não tens uma economia que possa absorver 350 mil postos de emprego por ano. Não tens essa capacidade. Pelo contrário, a nossa economia nos últimos 10 anos, o emprego está-se a deteriorar, porque muitas empresas estão a falir, estão a ser quebradas. Então, a promessa de emprego pelo Estado, que não tem empresas, que não gera rendimento, não gera nada, as próprias empresas do Estado estão todas falidas, é uma grande mentira, uma grande mafia, porque o Estado não tem essa capacidade. Então, o que nós podemos fazer? A única forma de gerar emprego é você ter maior dinâmica econômica por via dos privados. É a única forma que tu tens para gerar emprego. Não pode ser por uma via administrativa do Estado. Como é que tu vais fazer isso numa realidade em que tu tens uma liquidez baixa? E como é que pretende dinamizar essa economia para então, que gere empregos? Olha, em relação à juventude, a medida aqui é muito simples. É preciso nós fazermos um link, esta medida também é o que eu ia falar um pouco da educação, é preciso nós fazermos um link, graças a Deus, estamos a ter dividendos da nossa indústria extrativa. Ainda hoje, o Jornal Notícias tirou um dado muito interessante, que disse que no primeiro trimestre de 2024, nós tivemos receitas provenientes da indústria extrativa 480 ou 450 milhões de dólares. Veja lá o que é isto. Isto é muito dinheiro de receitas, vindo da indústria extrativa. Para mim, nós temos que fazer um link entre estas receitas. A única coisa que este povo tem, a única riqueza que este povo tem são recursos naturais. Então,
Recursos naturais é o quê? O que é que nós trazemos de recursos naturais? Preciso fazer um link disto, para mim, com a abertura de oportunidades de financiamento para a iniciativa juvenil. Nós temos de traçar diferentes plafons em função da dimensão e da natureza dos negócios. Negócios para 300 mil meticais, 600 mil meticais, 1 milhão de meticais, 2 milhões de meticais. Isto como política do governo. Apresenta os teus projetos, são sustentáveis a uma equipe de avaliação de risco desses mesmos projetos e financiamos os nossos próprios jovens. Não há esse outra dinheiro maneira. saindo da indústria extrativa. Não temos maneira de mudar uma economia no estado em que está, senão por via do financiamento direto à iniciativa privada. Não tens como fazer isso. Um exemplo típico disso foi a crise que os Estados Unidos teve em 1929. O que fez o boom para os Estados Unidos ser aquilo que é hoje. Quando a crise teve em 1929, nessa altura, a solução foi tirar dinheiro de receita pública que o Estado deve financiar o privado. Fez aquele país explodir. Aquilo tu impulsionas a inovação, impulsionas a iniciativa privada, o emprego, o país cresce. O país nunca vai crescer com negócios normais. O país vai crescer com negócios fora do padrão, com iniciativas, com inovação, com projetos, com startups, como se diz, da juventude. E isso é que vai fazer o país crescer e dar um salto. Então, essa é a nossa perspectiva do negócio. Como é que é possível? Nós temos um jovem ali, que uma vez eu vi na televisão, que ele fez um sistema de geração de eletricidade para a sua casa e para o vizinho. E foram lá fazer uma entrevista, não sei se foi a TV Sucesso. E perguntou ao seu jovem, mas como é que tu fizeste isto? Eles explicaram como é que ele fez, tem umas lâmpadas acesas, uma inovação do jovem. Ele dizia que o meu sonho é produzir energia para todo o meu bairro. E a minha pergunta é, tu tens uma situação daquelas? Uma inovação que é barata. Tens possibilidade de até termos uma patente nacional. E para além de ajudarmos aquele jovem, amanhã nós estaremos a vender esta patente para o mundo. Tens uma oportunidade ali de crescer o jovem, crescer o país. E tens inúmeros exemplos desses neste país. E jovens inovadores com iniciativas extraordinárias. E nós não conseguimos abarcar isso, não conseguimos financiar isto, não conseguimos industrializar isto. Hoje em dia, estamos aqui a comprar. Cada um de nós ginga aí em casa porque a minha camisa é Nike, tenho um ferro de engomar que é Philips. Olha lá, isto aqui não começou assim como você vê aquele filme. Foram invenções, muitas delas rudimentares, mas foram elas adotadas pelos Estados, financiadas pelos Estados, fizeram crescer e fizeram grandes marcas. Por que Moçambique não pode fazer isso? Quer dizer, a nossa ideia de um Moçambique miserável, sempre pobre, que nunca podemos fazer nada, não acreditamos em nós. É por isso que, por exemplo, muita gente diz, mas Venâncio, onde é que tu vais ir? Não é possível, vão roubar, vão não sei o quê. Quer dizer, porque sempre temos um bloqueio, entende? Na capacidade de expansão, de inovar, de crescer. Então, isto também é a minha proposta que eu trago para este país, para que as pessoas acreditem cada vez mais em nós próprios. Os moçambicanos tenham orgulho de ser moçambicanos e que é possível, num período de 5 anos, 10 anos, nós alavancarmos Moçambique, que anda nos últimos 30 anos, nos 3 países mais pobres do mundo, nós podemos ser uma grande nação, podemos estar entre os 50 mais ricos do mundo, isso é possível. Nós temos que acreditar em nós próprios, acreditar nos jovens moçambicanos, nas senhoras moçambicanas, acreditar no povo moçambicano, financiarmos e avançarmos com esta nação. Podemos vir a ser a Coreia do Sul daqui a 10, 15, 20 anos. Isso é possível, temos que acreditar. E quebrar essa mentalidade miserabilista, do pobrezinho, que não pode fazer nada, que estamos sempre na mesma. Isso é preciso quebrar. Isso. Muito bem. Então, esta é que é a proposta.